Pedido de demissão do Ministro das Infraestruturas, João Galamba. São 5h29. A Rádio Observador está numa emissão especial e depois das escolhas do semáforo político, da Judite e do Bruno, temos Alberto Gonçalves com ideias feitas. Está no ar mais uma edição de Ideias Feitas, de Alberto Gonçalves, que hoje traz à antena do Observador o tema os acontecimentos dos últimos dias, que o Alberto não consegue especificar, presumo que por serem tantos. O título desta crónica: O país não aguenta mais 4 meses de sabotagem socialista. Boa tarde, Alberto. Olá, boa tarde, Miguel. Eu acho que não aguenta, acho que não. É difícil digerir tudo o que tem acontecido, desde a última Ideias Feitas, e muito superficialmente o Dr. Costa usou as instalações do Palácio de São Bento, da residência oficial do Primeiro-Ministro, para fazer uma espécie de declaração pessoal, incluída num processo de campanha pessoal, em que aproveitou para se livrar de um amigo de 35 anos, ou do melhor amigo, numa demonstração de extraordinário caráter, com certeza, mas nem é isso pior. Isso classifica o homem, mas não classifica inteiramente o político. O político classifica-se por não conseguir distinguir as coisas, não conseguir distinguir que aquele não é o espaço para aquele tipo de intervenção. Depois tivemos o caso Centeno, que afirmou ao Financial Times, salvo erro, que tinha sido convidado por Marcelo sondado, pelo menos por Marcelo, para liderar o governo, na sequência da demissão do Dr. Costa. Depois o professor Marcelo oficialmente negou tal convite. Depois o Dr. Centeno confirmou que afinal não tinha havido convite e que provavelmente tudo isto já não foi o Dr. Centeno a dizer, sou eu a especular. Isto provavelmente foi o Dr. Costa que induziu o Dr. Centeno em erro, eventualmente por não lhe desejar demasiado bem, embora também seja amigo dele, mas já sabemos como são as amizades do Dr. Costa, e o Dr. Centeno acreditou e foi lá para fora, para um jornal britânico, resolver com este desabafo. Ou seja, a falta de noção das coisas também é gritante. Agora temos a demissão do Dr. Galamba, quer dizer que nunca não se iria demitir, com certeza, e afinal demitiu-se. E que já não tinha condições políticas, isso dizemos nós. Obviamente que não as tinha, isso é absolutamente factual já há muitos meses, desde maio, pelo menos. E, no entanto, demite-se a dizer que continuava com condições políticas para ser ministro. Estas coisas continuam, e acima destas coisas continua uma outra coisa, que é o spin da propaganda do PS, é o ruído produzido pela propaganda do PS, é toda a sabotagem produzida pela propaganda do PS para minar o processo em causa e para descredibilizar o Ministério Público e dar razão ao Dr. Costa, ao mesmo tempo que não lhe dá razão, porque a verdade é que o Dr. Costa, ou melhor, voltando um bocadinho atrás, se os apaniguados do PS, os avançados do PS e alguma comunicação social que está obviamente ao serviço do PS acha que o Dr. Costa não tinha motivos para se demitir e que a montanha pariu um rato, é difícil achar isso em simultâneo e não culpar o Dr. Costa. E em simultâneo não culpar o Dr. Costa. E ele é que se demitiu. Se ele achava que não tinha motivos nenhuns para se demitir, não se teria demitido. Se ele achava que não teria motivos nenhuns para cortar uma amizade de 35 anos com um melhor amigo, não o teria feito. E muito menos em público, não é bonito de qualquer maneira. Mas para além disso, e acima de tudo isso são coisas lá entre eles. Agora, o pior é que o público, o eleitorado, os cidadãos vão estar sujeitos a isto durante 4 meses. Vamos ter 4 inexplicáveis meses em que cada pormenor, em que cada dia há um falso tema a que a esquerda se agarra para descredibilizar o processo, em que há uma mentira posta a correr, nem que seja pelo advogado de defesa dos arguidos, em que há uma irrelevância que é exponencialmente aumentada, em que se distorce um pormenor. Isto começou logo no primeiro dia com a história do parágrafo, ou seja, que o Primeiro-Ministro tinha demitido por causa de um parágrafo sem importância nenhuma. E desde aí, em cada dia, há um ponto a que a propaganda do PS se agarra e que manda os avançados todos reproduzir para desvalorizar o processo. Pega num pormenor que pode ser ridicularizado, ignorando tudo o resto, não é? E ridiculariza o processo a partir daí. Tem feito isso, começou no parágrafo, no segundo dia foi qualquer coisa, acho que foi o haxixe do Galamba, do Dr. Galamba, no terceiro dia foram umas faturas de refeições,
E hoje foi a questão de... Tem-se prolongado durante 7 dias, e hoje foi a questão do facto do crime de corrupção ter caído e ter ficado o crime de tráfico de influências e recebimento indevido de vantagem. Ou seja, para a propaganda do PS, e é isto que eles mandam difundir por aí, e difundem com algum sucesso, temo eu, o processo acabou aqui. Cada dia o processo acaba ali por algum motivo. Hoje a questão é porque o crime de corrupção caiu. Portanto, os outros crimes não contam para nada. Já nem se fala dos outros crimes, não existem. Se caiu o crime de corrupção e se os arguidos não ficaram em prisão preventiva, foram devolvidos a casa, alguns deles até com cassação de passaporte, mas isso também não vem ao caso. Se isso aconteceu assim, é porque o processo não tem pernas para andar. Ontem foi outra coisa qualquer, da qual já nem me recordo, anteontem outra, amanhã será outra com certeza. Vamos andar 4 meses com as instituições a serem profundamente bombardeadas por esta propaganda incessante. Eu não sei se isto terá efeito eleitoral, pelo menos terá um efeito mental na cabeça das pessoas e, talvez mais grave do que isso, vai ter um efeito devastador das instituições ou na credibilidade das instituições nacionais, que já não era muita, e depois, quando chegarmos daqui a 4 meses, se isto se mantiver assim, se o professor Marcelo mantiver as eleições daqui a 4 meses, e não vejo que ele recue, se o professor Marcelo mantiver o Dr. Costa na liderança de um governo do qual ele próprio se demitiu, e não vejo que ele também recue nisso, vamos chegar a 10 de março com um país institucionalmente de rastos. Já está muito perto disso, mas vamos. O pouquinho que falta para terminar vai ser conseguido, sem dúvida nenhuma. Alberto Gonçalves, em mais um Ideias Feitas, e a preocupação em torno dos 4 meses que se seguem de sabotagem socialista, nas palavras de Alberto Gonçalves. Já de seguida na rádio